Então vamos aqui trabalhar um pouco a potenciação com expoentes inteiros. E aí vocês podem externar quaisquer dúvidas que vocês tenham, porque o objetivo é acabar com elas. Não fiquem envergonhadas. Então vamos trabalhar um pouquinho essa potenciação com expoentes inteiros. E se der tempo, a gente vai fazer uma aplicação que é o uso em notação científica. Então, o objetivo, né, da potenciação, dessa escrita como potenciação, é você encurtar uma escrita que de outro modo seria muito longo. Por exemplo, né, se você começar a fazer 2 multiplicado por 2, ok, 4, tudo bem. Mas talvez você queira multiplicar de novo por 2 por algum motivo, e depois por 2 novamente, e depois por 2, e depois por 2 de novo. E aí o negócio fica meio longo, né? E depois você multiplica por 2. Bom, digamos que acabou por aí. Bom, claro, você pode calcular o resultado desse número, mas também você pode escrever isso de outra maneira, querendo guardar o modo como é obtido esse resultado. Então aqui vocês têm quantos fatores 2? Alguém está na escuta? 7 fatores 2, né? Exatamente. Temos aqui 7 fatores 2. Neste caso, a gente escreve 2 elevado a 7. É uma maneira de encurtar a escrita, né, para esse produto gigantesco com 7 fatores, todos iguais. Da mesma maneira, a gente poderia ter a seguinte situação. Em vez de 2, poderia ser menos 2. Agora vocês vão observar um problema. Imagine que em vez de 2 fosse menos 2. Então, um problema não, um detalhe, digamos. Aí eu colocaria aqui, ok, menos 2, que multiplica 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 menos 2, 2, 3, 4, 5, 6, que multiplica menos 2. Qual é o problema nessa expressão? Alguém percebe algo meio esquisito nela? Vai dar 128, né, no caso? Aqui, deixa eu colocar o resultado. Parênteses, exatamente. O problema nessa expressão é que, se a gente não colocar parênteses, ela vai ficar sem sentido. Por quê? O problema é que esse menos, né, ele tem dois significados. Ele tem um significado como descrever o oposto, no caso, menos 2 é o oposto do número 2, mas ele também significa uma operação de subtração. Então, quando você escreve menos 2 vezes menos 2 e não tem parênteses, é como se esse menos aqui fosse uma operação. E já já eu vou mostrar como isso é problemático no computador. Então, sempre que você estiver usando o menos como significando o oposto do número, é conveniente colocar parênteses. Então, aqui a gente colocaria parênteses, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, porque senão seria a operação de multiplicação seguida da operação de subtração. E aí ficaria, não sei se vocês entenderam, seria meio que menos 2 vezes algo, não tem nada, sei lá, seria o quê? 1? Depois menos 2, entendeu? Então, o menos tem esse problema que ele significa duas coisas. Então, a gente coloca parênteses para evitar esse problema. E aí, novamente, menos 2 elevado a 7, tá certo? Alguém já deu o resultado aí? Menos 128. Não tá certo. Quer dizer, aqui está certo por linhas tortas, né? Porque menos 2 elevado a 7 também vai dar menos 128.
Só que, na verdade, de novo, né, aqui a gente precisa ter os parênteses. Né? Porque, bom, embora nos dois casos fosse dar menos 128, eu vou dar um exemplo aqui em que não funcionaria assim. Se fosse, por exemplo, agora, vamos colocar aqui, vamos colocar o menos 2 novamente. Menos 2. Observe o seguinte, quando eu tenho, como eu estou usando parênteses, se eu não colocar nenhum sinal de operação, fica subentendido que existe uma multiplicação. Então, menos 2 multiplicado por menos 2, eu não preciso colocar aquele ponto de multiplicação. Posso deixar assim, fica subentendido, entende-se, né, que tem um produto, uma multiplicação. Então, vamos fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Agora sim, se eu colocasse menos 2 elevado a 4, né, tem 4 fatores menos 2 aqui, quanto que isso ia dar? Então, vou até colocar assim, mais para cá. (16), né? Então, se eu colocar menos 2 elevado a 4, iria dar quanto? Menos 16. Por que dá menos 16? Lembra? Existe uma ordem nas operações que diz que a gente deve começar sempre por potenciação. Então, se você começa com a potenciação, você vai fazer 2 elevado a 4. O menos, de novo, tem aquela questão de que ela pode ser entendido como... Aqui ele é entendido como uma subtração, então ele vem depois. Quando você faz 2 elevado a 4, você obtém o 16. Mas aí tem um menos que sobrou, então fica menos 16. Por outro lado, se você fizer, agora sim, o menos 2, porém entre parênteses, igual está aqui, fica menos 2 elevado a 4 e o resultado é 16. E a gente sabe, então, que esse está errado e esse daqui está certo. Ok? Então, são alguns cuidados que a gente deve ter na escrita com menos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É um exemplo que eu dei também na aula passada, mas eu quero apresentar de novo. Vou fazer um exemplo aqui. Vou chamar de exemplo. Quanto é... Daqui a pouco eu vou mostrar como esse exemplo vai ficar mais estranho ainda no computador. Perguntava o seguinte para vocês. Quanto é... Deixa eu colocar outro número. Digamos que eu quisesse fazer menos 5 elevado ao quadrado. Opa, eu saí do... Quanto que isso vai dar? Alguém tem uma resposta aí? Menos 5 ao quadrado. 25. 25? Ok. Bom, então, outra pessoa disse menos 5 ao quadrado, menos 25. Já já a gente vai ver. Se eu colocar aqui 0 menos 5 ao quadrado, o resultado muda? Sim ou não? Muda? Não? Não? Sim? Não? Bom, então, já que tem sim e não, vamos tentar pensar um pouco para descobrir se muda ou não. Então, guardem essas... Bom, aqui é uma pergunta, né? Já já a gente vai decidir qual é a resposta correta. Se é essa ou é essa. Então, antes disso, vamos ver se muda o que eu incluí o zero.
Então, vamos lá. Vou começar o seguinte. Então, a gente tinha menos 5 ao quadrado, certo? Pergunta. É igual ou não é? Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado mais zero? Isso é verdade? Todo mundo concorda? Concorda, né? É. Isso é uma propriedade geral, né? Para qualquer número, se você fizer A mais zero, isso é igual a A, né? Ou do jeito que está escrito aqui, né? A é sempre igual a A mais zero. Correto? Muito bem. Então, todos concordaram nessa parte. Agora, eu vou perguntar para vocês. É verdade que menos 5 ao quadrado mais zero é o mesmo que zero mais menos... Ou melhor, eu vou escrever assim. É verdade que menos 5 ao quadrado mais zero é o mesmo que menos 5 ao quadrado, vou colocar entre parênteses, mais zero? Isso muda alguma coisa? Tá certo? Todo mundo concorda? Ficou feio minha escrita aqui, né? Deixa eu escrever. Muda? Por que muda? Se eu escrever... Ô, professor, Ah, o motivo de mudar é o seguinte, como está em parênteses, ele vai, você vai somar, mas o sinal menos ao quadrado, ele fica positivo. Então, o resultado vai dar positivo, mais 25. Como ele está fora, como ele não tem parênteses, você vai somar só o número. Quer dizer, você vai colocar na potência só o número, então ele vai dar 25. Mais o menos que cair, vai dar menos 25, pelo que eu entendi. ó, repara que esse parênteses não é igual tá aqui. Ó, não é o parênteses. Lembra que o que mudava era o parênteses no número base? Então, só para lembrar, né? Isso daqui. O 2 aqui se chama de base. E o 7 aqui se chama expoente. Então, vamos voltar lá à nossa análise. Observe o seguinte. Esse parênteses agora, ele não é no menos 5. Ele está em todo o processo do menos com 5 e com 2. Certo? Observe o seguinte, para entender melhor o que eu estou dizendo, então vou reconsiderar. Vamos fazer o seguinte, ó. Menos 5 ao quadrado. Opa. Pergunta, verdade ou não? Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado, só que agora colocando em parênteses. Em outras palavras, A é igual a A entre parênteses? Sim, né? Você está colocando uma expressão entre parênteses, não tem problema nenhum. Certo? Então, o parênteses que muda é quando você coloca na base e deixa o expoente fora do parênteses. Se você está pegando toda uma expressão e colocando entre parênteses, ela não muda. Isso aqui. Concorda? Isso aqui. Entendeu? Deus do céu. Então, vamos continuar. Agora, vamos pegar essa expressão e tudo isso está dando menos 5 ao quadrado. Vou colocar assim. De novo, menos 5 ao quadrado mais zero, né? Porque é a mesma propriedade. Qualquer número poderia... A é sempre igual a A mais zero. Qualquer expressão é igual a ela mais zero. Muito bem, então eu vou continuar aqui. Posso escrever então que isso é igual a zero mais menos 5 ao quadrado? O que vocês acham? Lembra que tem uma propriedade que diz que A mais B
é sempre igual a B mais A, quer dizer, né, isso é o que se chama propriedade comutativa da adição. Então, muito bem, podemos continuar. Menos 5 ao quadrado é igual a 0 mais menos 5 ao quadrado. Agora é o seguinte, esse menos aqui, ele é uma operação, lembra? Então, eu posso escrever o seguinte. Lembra que A mais menos B é justamente A menos B? Vocês concordam? De modo que menos 5 ao quadrado é igual a 0 menos 5 ao quadrado, certo? Não tô trapaceando, não. Em tudo que eu fiz aí, eu estou seguindo simplesmente as regras da matemática. Certo. Então, conclusão, menos 5 ao quadrado é igual a 0 menos 5 ao quadrado. Ou seja, se a gente voltar naquela expressão que a gente estava analisando, de fato vai valer que 0 menos 5 ao quadrado ou vai ser também 25, ou 0 menos 5 ao quadrado também vai ser igual a menos 25. Certo? Todos concordam? Muito bem. Agora eu vou finalmente decidir se vale igual a 25 ou menos 25. E para isso, antes disso, ou melhor, a gente vai usar um computador. Então o computador aqui vai fazer igual menos 5 elevado, esse chapeuzinho, circunflexo que chama, né? Ao quadrado. Quanto que vai dar? 25. Aí vocês pensam, bom, poxa, quem possui 25 ganhou? Então vamos lá, vamos ver. Igual a 0 menos 5 ao quadrado. Vai dar 25 de novo, né? Certo? Vocês concordam? Porque a gente justificou. Bom, se 5 ao quadrado der menos 5 ao quadrado, igual fez aqui, ó. A gente pensou, se menos 5 ao quadrado dá 25, então 0 menos 5 ao quadrado deve dar 25 também. E a gente vai mandar agora o computador fazer 0 menos 5 ao quadrado e deu menos 25. E aí? É 25 ou é menos 25? Isso acontece porque o que está por trás dessas duas respostas conflitantes pelo computador? Alguém já respondeu que o correto é de fato menos 25. O problema é quando o computador calcula, com o menos, ele não segue a regra, a convenção matemática que a gente segue, de que primeiro potenciação, depois... Aliás, ele até segue, só que o problema é que esse símbolo de menos, ele interpreta como sendo não uma operação, né, que está um símbolo de operação. Ele é um símbolo para designar um número com um número que vem em seguida. Então, ele interpreta tudo isso daqui como se estivesse entre parênteses. Quer ver? Eu vou colocar entre parênteses e vai dar a mesma resposta, o 25. Então, ele interpreta o parênteses mesmo que não tenha. Então, para tirar, por exemplo, uma prova, eu posso fazer aqui no Google. Então, eu vou colocar menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado. E o Google, você sabe, né? O Google não erra. Quanto que deu no Google? Vocês conseguem ver a resposta aí? Se não confiam em mim... Opa, acho que aumentei muito. Aqui, ó. Menos 25. Então, quando você escreve menos 5 ao quadrado, o Google entende como o sinal... Quem está com o áudio? Deixa eu ligar um áudio aberto aqui. Deixa eu desligar que está... Alguém desligou aí. Então, quando você escreve o sinal de menos, né, e tem uma potenciação, é como se tivesse um parênteses aqui selecionando a potenciação primeiro. Então, mesmo quando o menos significa um sinal, né,
quer dizer, não tem um número antes do menos, ganha ainda a potenciação. Então, isso é até algo que você precisa estar atento se for utilizar uma planilha eletrônica, porque ela erra nesse sentido. Então, é uma coisa curiosa, né? Aqui está no LibreOffice, mas no Excel também dá o mesmo problema. Muito bem, então, apaziguadas as nossas opiniões, então a gente conclui, né, que de fato a conclusão é que de fato menos 5 ao quadrado, primeiro potenciação, vai dar menos 25. Certo? Muito bem, então esse aqui é o correto. Ok? Muito bem, então a gente tem essa... Mas vocês reparem que a confusão não é algo muito tão inocente. Tanto é que uma planilha eletrônica pode errar, que é algo programado, né? Então não é tão inocente errar coisas desse tipo. Bom, então vamos aqui fazer uma sequência de propriedades. Deixa eu ver aqui. Da potenciação. E nessa sequência de propriedades a gente vai ver como trabalhar com expoente negativo também. Muito bem, vamos lá. Vou colocar aqui propriedades. Propriedades da exponenciação. Então, todas as propriedades aqui eu vou fazer primeiro com um exemplo. Então, eu vou colocar, ou melhor, vou colocar assim, exemplo e propriedade. Então, aqui do lado direito eu vou começar com um exemplo. Do lado esquerdo. E aqui no lado direito eu vou explicitar propriedade numa linguagem geral. Então, é importante a gente saber isso para poder trabalhar com esses números, né? Em diversas aplicações da matemática, você precisa fazer potências, depois vão surgir as tais das exponenciais e tudo mais, e a gente precisa saber lidar com essas potências. Então, primeiro exemplo. Vamos pegar aqui. Imagine que você está fazendo 2 ao cubo, 2 elevado a 3, multiplicado por 2 elevado a 4. Quanto que isso dá? Alguém está acompanhando aí? Bom, então, um raciocínio que você pode fazer, desenvolvendo o fator 2 está aparecendo 3 vezes, porque é 2 ao cubo. O fator 2 depois está aparecendo mais 4 vezes, porque é 2 elevado à quarta potência. Então, você vai ter o fator 2 aparecendo 7 vezes, que é 3 mais 4, né, que vai dar o... Alguém falou 512 ou 128? É 512 ou é 128? É igual a 2 elevado a 7. 128. Que dá o 128. Então, qual é a propriedade geral que está por trás desse exemplo? É a propriedade que diz que se você pegar uma base, digamos, vamos chamar de B, elevar a um certo número n, e aí você pega essa mesma base e multiplica agora por um outro número. Aliás, vamos chamar aqui esse primeiro de m, porque m vem antes do n. B elevado a m. Aí você multiplica por b elevado agora a um número n. Então, isso é o mesmo que fazer b elevado a m mais n. Certo? Voltou? Tinha caído? Não errei. Tem que somar os expoentes. Tá. Ok. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ao segundo agora.
que vai dar mais uma propriedade, que é o seguinte. Agora imagine que você faça... melhor, esse exemplo, vamos começar o seguinte. Você faça 2 elevado a menos 3. O que isso vai dar? O que isso significa? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa? Bom, ainda não expliquei, né? Qual o significado de ter uma fração? Alguém falou menos 8. Antes de explicar 1 sobre 2 elevado a 3, exatamente. Agora, antes de explicar, né, antes de dizer o que é, eu vou tentar argumentar para chegar a esse valor, certo? Então, antes de responder a essa questão, eu vou desenvolver aqui um cálculo para tentar chegar a esse valor. O cálculo é o seguinte. Eu sei quanto é 2 ao cubo, certo? É 8. Vocês concordam? Muito bem. Então, agora eu vou multiplicar por esse 2 elevado a menos 3. Se eu multiplicar por 2 elevado a menos 3, isso daqui vai me dar quanto? 2 elevado a 3 mais menos 3, que é 3 menos 3. Então, isso daqui vai me dar 2 elevado a 0. Só que agora eu preciso saber quanto é 2 elevado a 0. Talvez vocês saibam já quanto é 2 elevado a 0, mas em vez disso, vamos fingir que a gente não saiba para tentar entender por que essas coisas funcionam. Então, eu vou colocar esse que era o meu 2 para ser o meu 3, minha propriedade, o meu exemplo 3. Então, vamos tirar aqui, colocar 3. Isso aqui vai ser o 3 agora. Então, o 2, a propriedade 2, vai ser quanto é 2 elevado a 0? E agora eu vou tentar responder quanto é 2 elevado a 0. Então, deixa eu abaixar mais esse. Vamos lá. Muita gente já respondeu 1. Aí eu vou perguntar, por que 1? Bom, a gente sabe quanto é... Bom, 2 elevado a 1... Aliás, 2 elevado a qualquer número n, né? Se eu multiplicar por 2 elevado a 0, pela propriedade 1, se isso daqui for válido para quaisquer expoentes, então eu deveria ter 2 elevado a n mais 0, que é igual, bom, 2 elevado a n. Qual é o número que multiplicado por qualquer outro número vai dar ele mesmo? Ou o número que multiplicado por outro não nulo vai dar ele mesmo? Então, ou em outras palavras, se eu dividir isso daqui por 2 elevado a n, então eu divido isso por 2 elevado a n, então eu divido isso por 2 elevado a n. Cortou, 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 resultado 2 elevado a 0 igual a 1. Então, essa é uma maneira de justificar a definição de 2 elevado a 0, ou qualquer base, na verdade, elevado a 0, para ser igual a 1. Então, de fato, aqui, a resposta é que 2 elevado a 0 é 1. E, em geral, b elevado a 0 é sempre 1. Isso daqui é para, claro, é importante, né? B é diferente de 0. Deixa eu colocar aqui.
certo? 0 elevado a zero não faz sentido. Então, para elevar um número a zero, ele tem de ser diferente de zero. Para todo número diferente de zero, base diferente de zero, b elevado a zero é igual a 1. Se o expoente é 3, você pode fazer 0 elevado a 3, que vai dar sempre 0. Né? Bom, então agora sim a gente pode voltar aqui ao nosso item 3 e tentar dar uma resposta. Por que, que o 2 elevado a menos 3 tem de ser o que ele é definido como sendo? Então, de novo, isso daqui vai dar 1. Né? 2 elevado a 0 dá 1. Então, voltando ao nosso cálculo. Né? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3, pela primeira propriedade, seria 2 elevado a 3 menos 3, que daria 2 elevado a 0, que daria 1, pela propriedade 2. Então, né, se você dividir ambos os lados por 2 elevado a 3, então tudo aqui vai ser dividido por 2 elevado a 3, por 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 3. Conclusão. Ó, cortou, né? E aqui, então, 2 elevado a menos 3 igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Então, a definição de 2 elevado a menos 3 é, de fato, 1 sobre 2 elevado a 3. Quer dizer, a gente coloca a potência no denominador invertendo o sinal do expoente. E a propriedade geral é que b elevado a menos n é sempre igual a 1 sobre b elevado a n. E, novamente, isso daqui, né, tem uma hipótese aqui que deve ser feita. B diferente de zero. Repara que o zero, às vezes, ele pode ser meio problemático. A gente não pode dividir por zero, então tem de ter certos cuidados. Muito bem. Tudo entendido até aqui? Então, a gente já deduziu algumas propriedades básicas. Né? Mais um exemplo aqui. Estou usando base 2, mas, obviamente, poderia ser qualquer outra base. Vamos fazer um quarto exemplo. Vamos pensar. Quarto exemplo é o seguinte. Você poderia fazer 3. Imagine que você tenha 2 multiplicado por 3. E aí você eleva isso daqui a um expoente 5, digamos. Quanto que isso vai dar? Como é que a gente resolveria esse cálculo aí? Bom, se você pensar no que isso significa, você está pegando essa expressão entre parênteses e repetindo 5 vezes. Então você vai repetir o 2 5 vezes e vai repetir o 3 5 vezes. Isso significa que você vai pegar o 2 elevar a 5, porque você vai repetir 5 vezes, e multiplicar pelo 3 elevado a 5, porque você vai ter que repetir também 5 vezes. E a propriedade geral se escreve assim: A vezes B, que eu posso deixar sem a operação, que fica subentendido, que é um produto, é uma multiplicação, elevado a n é igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Certo? Muito bem. E, bom, essas são as propriedades básicas, né, e muitas outras você pode deduzir delas. Tá? Não é difícil deduzir, por exemplo, quanto que seria. Bom, daqui. Então, essas são as propriedades básicas, né? Vamos até marcá-las aqui. A1, propriedade 2, propriedade 3 e propriedade 4. Então, um exemplo de aplicação dessas 4 propriedades, né? Exemplo.
Imagina que você tenha de fazer o seguinte cálculo. Deixa eu escrever aqui. 2/3 elevado a 4. Claro, você pode fazer 2/3 elevado a 4. Mas uma outra maneira é a seguinte. Bom, talvez você já saiba como manipular, né? Mas 2/3 elevado a 4 vai ser 2 multiplicado por 1/3 elevado a 4, certo? 2 quando multiplica por 1/3 é o mesmo que 2/3. Por quê? Basicamente, vocês podem pensar o seguinte. Isso daqui é 2 dividido por 1, que multiplica 1 dividido por 3. Multiplicação de fração, você multiplica os numeradores, 2 vezes 1 é 2, e multiplica os denominadores, 1 vezes 3 é 3. Resultado 2/3, elevado a 4. Que é o mesmo que, bom, 2 dividido por 1 é 2, multiplicado por 1/3, elevado a 4. Isso daqui é igual... Então, pela propriedade 3, eu repeti 3 aqui, é 4, né? Então, pela propriedade 4, isso daqui é... Bom, eu vou escrever aqui. 2 elevado a 4 multiplicado por... Bom, 1/3 a quarta... Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 4, o mesmo que eu tinha aqui. Bom, agora talvez vocês fiquem em dúvida. Quanto que é 1/3 elevado a 4? Bom, isso daqui, vou repetir 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, é 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, então vai ficar 1 dividido por 3 elevado a 4. Portanto, o resultado é 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Então, quando você faz 2/3 elevado a 4, você pode distribuir também, igual na propriedade, né? Igual na propriedade. Bom, isso aqui a gente poderia então colocar como uma propriedade, né? Vou colocar 5. Que se você fizer A dividido por B elevado a N, isso daqui... Bom, deixa eu colocar o exemplo e a propriedade, né? Então, 2/3 elevado a 4, ou a 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4, e a propriedade aqui, A sobre B elevado a N, em geral, ou A elevado a N dividido por B elevado a N. Claro, B não pode ser zero também. Então vale a pena também explicitar essa propriedade. Deixa eu ver, acho que... tem uma outra propriedade que a gente pode descrever, que é a seguinte. Sexta propriedade. Imagina que você faça 2 elevado a 5 e divida por 2 elevado ao quadrado. Ou 2 elevado a 3. E aqui 2 elevado a 6. Então você vai ter 6 fatores 2 em cima, 3 fatores 2 embaixo. Cancelando os 6 fatores 2... Os 6 fatores 2 em cima com os 6 fatores 2 embaixo, você tem 2 elevado a 6 menos 3, né? Que vai dar o 2 elevado a 3, no caso. E, em geral, isso também é verdade. E A sobre B, A elevado a M, perdão, B elevado a M,
b elevado a m, base elevada a m, dividido por base elevada a n, isso daqui é o mesmo que base elevada a m menos n. Então, mais uma propriedade aqui. Sexta propriedade. Bom, uma última propriedade que a gente pode mencionar é a seguinte. Bom, essa talvez seja um pouquinho mais complicada de ver. 7. Imagina que você pega uma base, por exemplo, 2 de novo, aí você eleva a 3, depois você eleva a 4. Então, está em sequência. Então, quando você faz... Então, lembra que na ordem você deve fazer primeiro o que está entre parênteses. Parênteses sempre ganha de tudo. Depois que vem a potenciação, depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Parênteses sempre vence. Então, você vai fazer 2 ao cubo, está repetindo o 2 3 vezes. Aí depois você vai pegar essa expressão que repete o 2 3 vezes e repetir 4 vezes. Então, você vai repetir o 2 3 vezes 4 vezes. E isso daqui, então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 4. 2 elevado a 12. E a propriedade geral... Bom, acho que está ficando meio... espaço meio curto aqui. Bom, então aqui, voltando, a propriedade geral diz que b elevado a m, depois elevado a n, é o mesmo que b elevado a m vezes n. Sétima propriedade. Então, essas 7 propriedades aí, elas servem para a gente poder manipular as potenciações de maneira conveniente, certo? Então, deixa eu fazer... Então, aí a gente pode simplificar diversas expressões que envolvam expoentes. Vou dar um exemplo aqui. Dúvidas, perguntas? Fique à vontade aí para falar. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer... por exemplo, x ao quadrado dividido por 2, tudo isso entre parênteses, e agora elevado a menos 3. Bom, entre parênteses aqui não há nada para resolver. Então, utilizando uma das regras que permite distribuir o expoente, então esse expoente aqui, menos 3, uma das regras lá, diz que a gente pode pegar esse expoente menos 3 e passar para o x ao quadrado e passar para o 2, certo? Então, vamos fazer isso. E o resultado vai ser x ao quadrado. Sempre que você tiver uma expressão com a qual você vai trabalhar, coloca entre parênteses, para não dar problema. Então, você vai fazer o x ao quadrado elevado a menos 3. Observa que se você não colocasse o parênteses, ficaria x elevado a 2 menos 3. Daria errado. Então, lembra de usar parênteses o máximo que puder. E 2 elevado a menos 3. Porém, isso daqui é igual a x elevado a 2 elevado a menos 3. Existe uma regra que diz que é o produto, né? O resultado deve ser conservar a base, no caso x, e fazer a multiplicação dos expoentes, no caso 2 e menos 3. Então, isso daqui se torna x elevado a 2, que multiplica menos 3.
Observe que eu estou colocando o parênteses no menos 3, porque senão, inclusive você poderia fazer assim, ó, x ao quadrado elevado a menos 3. Mas essa escrita aqui também fica claro o que significa. Mas aqui é importante você colocar o parênteses, senão fica 2 vezes depois menos, fica estranho. E pode gerar confusão. Dividido por, 2 elevado a menos 3. Ok. Vamos continuar o cálculo. Isso daqui é 2 vezes menos 3 é menos 6, então é x elevado a menos 6, dividido por 2 elevado a menos 3. Concorda? Bom, então vamos lá. O que significa? Então eu vou colocar esse x elevado a menos 6 assim, ó, x elevado a menos 6, dividido por 1, vezes 1 dividido por 2 elevado a menos 3. Só para poder ficar mais claro o que está acontecendo. Vocês concordam que essa expressão é o mesmo que a anterior aqui? É o mesmo que essa? Só porque ó, você vai ficar x a menos 6 vezes 1 dá x a menos 6. Dividido por 1 vezes 2 a menos 3 é 2 a menos 3. Dá o mesmo resultado. E aí você vai obter, bom, x a menos 6. E é isso aqui, bom, posso escrever assim também, x a menos 6 vezes 1 dividido por 2 a menos 3, a mesma coisa. Então, isso daqui vai dar, bom, x a menos 6 é 1 dividido por x a sexta. Lembra aquela propriedade? E 1 sobre 2 a menos 3 é o mesmo que 2 elevado a menos 3, por uma das propriedades que a gente viu. E isso, então, vai dar 1 dividido por x elevado a 6, que multiplica 2 elevado a 3. E, por fim, a gente pode escrever como 2 elevado a 3 dividido por x elevado a 6. Bom, é claro que isso daqui ficou bastante longo. Vocês podem pensar, bom, para que fazer tudo isso, né? Você poderia, se você estiver acostumado, é claro, simplesmente partir daqui, né, dessa expressão e já chegar nessa. Porque você vai pensar, bom, x a menos 6 é o mesmo que colocar x a sexta no denominador. 2 elevado a menos 3 no denominador é o mesmo que colocar 2 a 3 no numerador. Inverte, né? Você pode inverter o sinal do expoente desde que você inverta a posição da potência, se no denominador ou no numerador. Concordam? Bom, então esse é um exemplo, né, onde a gente pode trabalhar as propriedades. Tem alguns outros. Mas, em vez disso, uma aplicação bastante interessante vai ser a seguinte. Então, imagina o seguinte, você é um cientista que está trabalhando com a distância entre o Sol e a Terra. Então, vamos lá. E aí você vai lá registrar a distância entre o Sol e a Terra. Bom, é claro que, na verdade, essa distância ela muda, né? Mas vai ser aproximadamente 149 milhões 597.870,691 quilômetros. Mas aí vocês pensam, bom,
esse número é meio chato de escrever, né? Esse número, quase 150 milhões de quilômetros, né? Então, isso daqui é aproximadamente, digamos, você poderia escrever assim, isso daqui é aproximadamente 150 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 150 milhões de quilômetros. Concordam? Mas fica chato escrever toda hora esse tanto de zero. Né? Se você for um cientista que está querendo expor seus dados e escrever esses 149.597.870,691 ou mesmo aproximadamente 150 milhões, escrever todos esses zeros pode ser um tanto tedioso. Então, o que é feito é o seguinte. Bom, eu vou pegar o tanto de zero que aparece aqui e lembrar que cada vez que aparece um zero é como se eu estivesse multiplicando por 10. Não é? Se você fizer 10, é 10 elevado a 1. Se você fizer 10 ao quadrado, é 100 com 2 zeros. Se você fizer 10 ao cubo, é 1000 com 3 zeros. Se você fizer 10 à quarta, é 10.000 com 4 zeros. Então, o expoente que aparece para o 10, nesses exemplos aqui, ó, corresponde ao número de zeros do número. Então, se você contar aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, mas eu tenho um 15 aqui, e o 15 é uma dezena, né? Uma dezena e 5. Então, eu vou colocar 8 zeros. Então, isso... Bom, mas aí como eu parei aqui depois do 5, isso é o mesmo que 1,5 multiplicado por 10 elevado a 8. Então, essa escrita econômica, isso em quilômetros, né? É muito utilizada, né, para poder você abreviar, escrever um número de uma maneira mais econômica. E facilita a comunicação, né? Até porque, às vezes, o expoente é tão grande que você não tem nem palavra para exprimir o número. Então, dar um exemplo aqui mais contundente, é o exemplo da... Aqui é um número muito grande, e agora eu vou dar um exemplo de um número muito pequeno. Isso aqui é a massa de uma molécula de oxigênio. Então, a massa de uma molécula de oxigênio é de aproximadamente 0,00000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,0000000000000000 1, 2, 3, 4, 5, 6 0007 053 em grama. Então, G de grama. Em grama. Então, isso daqui pode ser escrito de maneira abreviada da seguinte maneira. Da mesma maneira que aqui a gente fez 10 elevado a 2 é igual a 100, se a gente fizesse aqui, vou colocar... Se a gente fizesse 10 elevado a menos 2, a gente teria 0,01. Se a gente fizesse 10 elevado a menos 1, 0,1. Se a gente fizesse 10 elevado a menos 4, 0,0004. Então, esse número de zeros aqui, que aparecem, é exatamente o módulo do expoente. Né? Se o expoente é menos 4, significa que tem um zero antes da vírgula, 3 zeros depois da vírgula, dando 4 zeros.
Então, você vai contar quantos zeros tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, melhor. Vou contar assim, ó. Bom, eu tenho também aqui, eu vou colocar esse, vou marcar aqui do 3, tem o 5, para movimentar o 5, né, para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 23 até a vírgula ali, né? Então, isso vai dar 5,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Né? Eu vou deslocar a vírgula 23 vezes até ela chegar onde deve ficar aqui. Ó. Então, estou tirando a vírgula aqui dessa posição, estou indo para cá até chegar nessa posição aqui. Então, a vírgula sai dessa posição. A vírgula estaria saindo dessa posição, né? Depois do 5 até essa posição. É o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 23, que é o mesmo que dividir por 10 elevado a 23. Certo? Então, essa aplicação aqui é o que a gente chama de notação científica. Então, em geral, o que significa notação científica? Eu vou colocar aqui. Então, a notação científica consiste no seguinte: qualquer número pode ser escrito, né? Qualquer número, vou chamar de número, sei lá, A, pode ser escrito em notação científica sendo igual a C multiplicado, o número C multiplicado por 10 elevado a M. Então, qualquer número A pode ser escrito como com esse número C maior do que ou igual a 1 e menor do que 10. Esse C talvez tenha ficado certo? Então, todo número real, né? Todo número real pode ser escrito aqui nesse formato. C vezes 10 elevado a n. Por exemplo, no nosso caso aqui da massa da molécula de oxigênio, o nosso C se torna 5,3, o nosso M se torna menos 23. No exemplo aqui da distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente, né, o C se torna 1,5 e o M se torna 8. Então, isso aqui que foi feito para esses casos particulares pode ser feito em geral. Então, bom, mas na verdade a gente vai trabalhar mais isso ainda, eu acho que na próxima avaliação de presença. E, bom, por hoje eu acho que podemos parar por aqui. Dúvidas, perguntas, considerações?